Peço que os irmãos abram a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 13. Vamos fazer a leitura, Marcos capítulo 13, do versículo 14 até o final do capítulo. Marcos capítulo 13, do 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entrem, para tirar da sua casa coisa alguma. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos e da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Jesus ele passa a falar agora de fatos que acontecerão no futuro, fatos que têm a ver com o fim do mundo, né? Como já falei aqui também em alguma outra oportunidade, como toda a profecia, essa profecia de Jesus tem uma ação progressiva ao longo do tempo. Primeiro, ela se cumpre parcialmente em alguns eventos históricos que apontam para o final, o evento final, né? No caso, o retorno do Messias em juízo, né? Para julgar o mundo. E aquilo que nós já falamos, né? É um futuro imediato, anunciado por Jesus, um futuro imediato para aqueles homens que ouviram pela primeira vez, né? E um futuro indefinido para onde esse futuro imediato está apontando. Nós temos aqui do verso 14 ao 27, Jesus falando da grande tribulação que estava para acontecer e o seu retorno. Do verso 14 ao 23 ele anuncia os acontecimentos futuros, né? E do 14 ao 27 ele fala da grande tribulação que está para acontecer e o seu retorno após a sua ascensão. Já nos versos 28 até o 37, Jesus aqui ele vai falar sobre algumas atitudes que devemos ter diante dessa certeza da sua vinda, né, projetada dessa forma aqui
o texto do evangelista aqui de Marcos, né? Nós temos, é claro, muitas perguntas a serem respondidas aqui e várias interpretações que podem nos levar a responder algumas perguntas, né? São perguntas comuns a aparecer aqui quando se lê esse texto. A primeira por que Jesus está falando a respeito disto, né? A que ele se refere especificamente? E aí a gente, dependendo de como se interpreta esse texto, vamos respondendo essas perguntas. Outra pergunta também bem recorrente é: por que ele usou a expressão abominável da desolação? Eu sei que tem muita coisa para se falar aqui nesses versículos, né? Mas eu não vou, como eu tenho feito nas outras oportunidades, eu não vou tomar tempo nos detalhes em si, muito menos nos modos de interpretação, as grandes linhas de interpretação, né? Seja pós-milenista, pré-milenista, amilenista, mas sim eu pretendo dar continuidade ao raciocínio que eu dei na última pregação, buscando perceber como Jesus está orientando os seus discípulos ali. Qual que é a essência do seu discurso? Por que ele está falando tudo o que está falando, né? E ele faz isso após perceber, né, que os discípulos eles estão ainda preocupados com a falência, o anúncio da falência do sistema religioso da época, né? Depois que a gente perceber esse raciocínio de Jesus, perceber essa orientação de Jesus aos seus discípulos, a gente vai fazer algumas considerações, então, para que a gente possa pensar juntos, né, sobre como tudo isso interessa a nós hoje, né, século 21, e fazer algumas considerações bem aplicadas à nossa vida hoje. Então entre os versículos 14 e 23, Jesus fala da grande tribulação que está por vir. Eu entendo que Jesus aqui ele está se referindo ao que vai acontecer com Jerusalém lá no ano 70, o ano que Jerusalém é sitiada e arrasada pelo exército romano, liderado lá pelo general Tito, que vem para acabar com uma certa tensão que está existindo ali entre os habitantes de Jerusalém e o grande Império Romano, né? E para refletir sobre esse acontecimento aqui no futuro imediato, então Jesus ele usa uma expressão adotada por Daniel para que os discípulos possam compreender o que está para acontecer e a gravidade do que está para acontecer, se referindo a algo que aconteceu no passado, né? Ilustrando o que vai acontecer no futuro imediato com algo que já aconteceu no passado. Abominável da desolação, ele é usado no termo, esse termo Jesus capta lá de Daniel, capítulo 11, e no capítulo 12 também, 11:31 diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12:11 diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Essa expressão usada por Jesus aqui com certeza alcança a mente daqueles judeus, aqueles homens ali que conhecem as Escrituras, trazendo à memória esse texto de Daniel. Então, abominável da desolação é um sacrilégio que acaba com o culto no templo. Aquele templo maravilhoso que os discípulos estão vendo e chegaram a comentar a Jesus: olha só que pedra, que construções. Esse templo ele vai ser profanado, acontecerá ali um sacrilégio que vai acabar definitivamente com o culto no templo. Jesus então ele indica isso, né? Tudo que Jesus está falando aqui, trazendo a lembrança daquele povo, de algo que já aconteceu, e aconteceu não muito tempo atrás, no ano 167 a.C., Antíoco Epifânio colocou uma estátua de Zeus no templo, profanou o templo, e isso Jesus usa para mostrar o quanto vai ser terrível também o que vai acontecer no ano 70
lá há mais de 100 anos atrás, quase 200 anos atrás, esse que se intitulou o Senhor dos Judeus, Etíoco Epifânio, ele tentou implantar ou impor a cultura helenística aos judeus. Houve aqui um período de abandono do culto e de adesão aos jogos promovidos por ele, para distanciar o povo do Senhor, das Escrituras e toda a rotina de culto, né? Ele profanou o templo, então, como eu já falei, colocando uma estátua de Zeus lá e também sacrificando porcos no altar. Imagina o sacrilégio, né? Imagina como isso impactou os judeus daquela época. E aqui Jesus está fazendo um comparativo com o que vai acontecer no futuro. E Antíoco também proibiu o culto dos judeus e penalizava de morte aqueles que lessem ou até mesmo que possuíssem em casa uma cópia da Torá. Esses seriam punidos. É uma perseguição como nunca havia acontecido, e agora Jesus faz essa comparação do que vai acontecer no futuro imediato com aquele acontecimento. Por isso o uso desse termo, né? O abominável da desolação, situado onde não deve estar. Para entender os detalhes do que Jesus está falando aqui, nós precisamos entender então, precisamos perceber os detalhes, né? Alguns detalhes relacionados aqui aos acontecimentos futuros, né? Deixa eu ler então para os irmãos novamente, dos versos 14 ao 18, para que a gente possa ter bem em mente o que Jesus está falando, né? Jesus diz: quando virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Temos aqui, e ao longo do texto até o verso 37, nós temos que pensar sempre naquilo que vai ser a chave interpretativa para nós, um futuro imediato e um futuro indefinido. Pensando em futuro imediato para aqueles homens daquela época ali, uma pergunta importante é: o que deveria fazer o discípulo quando visse Jerusalém então cercada? O acontecimento dito por Jesus no futuro imediato acontecendo. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam entender o que Jesus disse. E olha só como que o evangelista aqui monta o seu texto, né? E ele faz aqui no verso 14, ele faz uma advertência àqueles que estão lendo, né? Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. O que ele quis dizer com isso? Quem lê, entenda, ler o quê? É um comentário, então, do escritor, né, feito aos leitores. Marcos aqui ele está comentando que quem lê o que está sendo dito aqui deve buscar entender, compreender o que vai acontecer no futuro imediato, relacionando com as palavras de Jesus e também aquilo que foi proferido, e o que aconteceu como cumprimento da profecia de Daniel, né, lá com o Antíoco Epifânio. Quem lê tem que entender o que vai acontecer, associando a tudo isso, as palavras de Jesus anunciando e usando as palavras de Daniel para dar a ênfase que ele queria dar, né? O que deveria fazer o povo, né, então, diante do que viria a acontecer? Entender o porquê está acontecendo. Diz também que o povo deveria fugir da Judéia com urgência, no verso 14, né, até o 20 fala disso. Eles deveriam fugir, né? Por que eles deveriam fugir? Porque viriam dias de tribulação. O texto diz: tribulação inigualável, nunca aconteceu. E eles não deveriam alimentar esperança em uma resistência. A orientação do Senhor Jesus é: fujam, não ofereçam resistência. Acima de tudo, porque aquele povo, a nação de Israel, deveria ter consciência do que está acontecendo porque Deus permitiu que acontecesse. E veio a instrução antes:
fujam. Fujam. Quem está por trás de tudo isso é o próprio Deus. E pensando no futuro indefinido, a gente precisa também entender alguns detalhes. E 3 detalhes principais aqui, alguns detalhes principais aqui. Eles sugerem que a profecia ela não teve cumprimento total ainda, e final. Primeiro, nós pensamos na abominação, que é um símbolo do anticristo em todas as épocas. Se é um símbolo do anticristo em todas as épocas, e essa abominação, e essa perseguição do anticristo, e essa força contrária ao reino de Deus, ele só vai ser exterminada no retorno do Senhor, isso, em certo aspecto, é uma profecia também, tocando nesse ponto, que vai se cumprindo sempre que algo se levanta contra a vontade de Deus. Sinais da ação de Satanás contra a igreja do Senhor ao longo dos tempos sempre aconteceu desde o início. Nós vemos isso hoje e com certeza no futuro ainda irá acontecer. Isso aponta por um acontecimento futuro ainda indeterminado. Não sabemos quando isso vai acabar, né? Outro ponto aqui, o segundo, é um conceito de tribulação sem igual. Nós sabemos que as tribulações que o povo de Deus passou, passa e passará, elas estão presentes na história, né? E apontam simplesmente ou principalmente para a necessidade do retorno do Senhor para acabar com esse estado de coisas que nos trazem tanta tribulação. Então isso também, a cada dia nós vimos mais os efeitos da impiedade contra a igreja, e isso também só vai terminar no retorno do Senhor. O terceiro ponto, lá no verso 21 ao 23, nós temos advertências quanto aos falsos profetas, né, que marcam datas e trazem sinais, né? Os filhos de Deus, eles não devem ser enganados por esses tais. Jesus está falando isso aqui para os discípulos, para ajudar na hora que isso vier a acontecer, esse futuro chegar, né? Essas tribulações, essas situações, esses falsos profetas chegarem. Sempre existiram falsos profetas e sempre existirão, e só terminarão, deixarão de existir também no dia do Senhor. Isso tudo remete a um futuro incerto que não sabemos quando, mas sabemos que é uma ação futura que está nos planos de Deus. Importante também nós percebermos aqui, pensando em futuro indefinido, algo que vai acontecer num momento que não sabemos, perceber a conexão entre tudo isso, então, com a vinda de Cristo, né? E um texto que nos ajuda bastante a perceber tudo isso é lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2, quer abrir lá para acompanhar. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz assim, olha só como o apóstolo Paulo fala: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Conseguem perceber a similaridade da fala? Continua o texto: a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado dele aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulo captou a mensagem de Jesus. Paulo, com certeza, foi bem instruído pelo Senhor e entendeu muito bem a ação do iníquo, aqui, do homem da iniquidade, do filho da perdição, nesse meio, durante esse período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda do Senhor Jesus, o iníquo está aqui e só
não faz mais estragos, porque tem contra ele, impedindo ele, aquele que um dia virá e diz aqui, o Senhor matará com o sopro da sua boca. Isso, sem dúvida nenhuma, deve trazer para nós um conforto enorme, porque aquilo que é tribulação para nós, aquilo que causa tanto embate, que causa tanto dor, que causa tanta angústia a nós, aquele que gera tudo isso vai ser derrotado pelo Senhor, como diz o texto aqui, com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Paulo, ele tem a mesma preocupação com o Senhor Jesus. Olha só como ele começa aqui no verso 3. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Não se engane, igreja. A igreja não pode ser enganada. A vinda do iníquo nunca representou uma derrota ou a perda de controle de Deus. Jesus está falando, quando vocês virem Jerusalém sendo arrasado, o templo sendo destruído, não se preocupem, fujam, não ofereçam resistência. É preciso que isso se cumpra. Eu estou anunciando agora, mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle da situação, mas sim que é necessário que no momento Ele venha e deixe evidente a todos a sua vitória final. É um texto que deve trazer para nós, com certeza, muita segurança, né, na nossa caminhada, e deve nos animar, encorajar a continuar firmes, sabendo que o Senhor Jesus, que anuncia tudo o que vai acontecer, é aquele mesmo que vai acabar com todo o nosso sofrimento, com toda a nossa angústia. E não vai ser esse iníquo, o homem da iniquidade, que vai tirar isso da mão do Senhor, né? O verso 24 a 37, né, é o último trecho do sermão escatológico do Senhor Jesus, e ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, a promessa da vinda do Senhor, propriamente dita, né, do verso 24 até o 27, e do 28 até o 37, o Senhor Jesus faz fala de algumas atitudes recomendadas para os discípulos que, diante dos sinais que asseguram a sua vinda, né, como os discípulos devem se comportar, né, diante dos sinais que asseguram a vinda do Senhor. A primeira parte, então, desse desfecho final, a respeito da promessa da vinda do Senhor Jesus, eu levantei aqui 5 questões importantes para a gente pensar, né? E questões que revelam a vinda incontestável do Senhor Jesus e a sua importância, né? A primeira pergunta: quando será a vinda do Senhor? Muitos ficam debatendo, né? Tentando encontrar resposta para isso, mas o texto é claro. O texto, verso 32, diz: mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então é uma besteira ficarmos perdendo tempo buscando sinais da sua vinda. Ninguém sabe. Os sinais só apontam para a necessidade da sua vinda, mas são incapazes de nos dar segurança para cravar o dia dela, né? Outra pergunta importante sobre a promessa da vinda de Cristo: quais são os sinais que precederão a vinda dele? E o texto, Marcos, verso 24 ao 25, diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, após esses acontecimentos imediatos que vão acontecer, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esses serão os sinais que precedem a vinda do Senhor. Como se dará isso? De que forma? A explicação científica está muito longe, fora da minha capacidade de buscar entender isso, e também não tenho interesse. Mas que, com certeza, a vinda dele é incontestável. Outro ponto: qual será o momento do seu retorno? Marcos 13, 26 menciona que o Filho do Homem virá nas nuvens.
Como será o seu retorno? Será dessa forma: o Filho do Homem virá nas nuvens. E vir das nuvens, e as nuvens estão nas alturas, né? Vir das nuvens, vir das alturas, indica de onde ele vem. Ele vem do céu, do trono do Pai, e vem para julgar com autoridade o mundo que está ainda sujeito às ações do iníquo, do homem da iniquidade, daquele que perturba a igreja, né? O que ele vem fazer? E aí já foi respondido, né? Ele vem em juízo, né? Em julgamento, ele vem julgar as obras de todos. O Filho do Homem virá então com poder e glória para fazer isso. Um quarto ponto, uma quarta pergunta é: qual o propósito da sua vinda, além de julgar? Verso 27 menciona que o Filho do Homem reunirá os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. O Senhor virá, julgará a todos, escolherá e chamará, reunirá os seus escolhidos, diz o texto. Um momento de grande alegria para a igreja, de júbilo, o reencontro, o encontro com o Senhor em glória, sendo levado agora definitivamente para um estágio na vida de não mais ação do pecado, experimentando de todos os efeitos, de toda a maravilha do reino de Deus. Um quinto ponto importante pensar: o que a vinda de Cristo representa para a sua igreja. O que ela representa para a sua igreja é aquilo que deve estar no nosso coração, né? É uma mudança. Representa para a sua igreja a mudança. Nota aqui no verso 24, mas, né? O texto começa 24, mas naqueles dias, após a referida tribulação, tudo acontecendo de ruim, mas naquele dia, depois de tribulação, de engano, o povo experimentando tribulação e engano, mas virá o Senhor. Ele surgirá e fará separação entre aqueles que são seus e aqueles que não são. A ira de Deus virá contra o mundo, mas os seus serão poupados pela mão protetora desse que vem julgar a todos. E protetora simplesmente porque ele já pagou pelos nossos pecados. E essa então são as preocupações que nós devemos ter quando pensamos a respeito da vinda do Senhor. E a parte final, a segunda parte desse trecho final do sermão escatológico do Senhor, fala dessas atitudes que devemos ter diante da certeza da vinda do Senhor, do verso 28 ao 37. E eu vou destacar pelo menos duas atitudes que devem alimentar a sua certeza quanto à vinda do Senhor. Primeiro, a primeira atitude, alimentar a plena certeza que Ele voltará. De que forma? Jesus, Ele dá uma parábola da figueira para falar que estas coisas estão para acontecer. E aí deixa eu trazer novamente à memória dos irmãos a chave interpretativa que a gente pode usar aqui. Sempre que o texto se referir a estas coisas, ele está se referindo a um futuro imediato, coisas que vão acontecer. E aqui ele diz até: esta geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Então, estas coisas está se referindo à destruição do templo, cerco de Jerusalém, Jerusalém arrasada, essas coisas que vão acontecer no futuro imediato, né? Então ele passa a parábola da figueira para falar estas coisas que estão para acontecer, por conta de tudo aquilo que se vê já do sistema falido judeu de culto ao Senhor. O sistema já está falido. E uma nação estrangeira, no caso o Império Romano, virá e colocará um fim naquilo que já não agrada ao Senhor. É importante a gente tomar atitude de prestar atenção nessa profecia do Senhor e perceber
ela se cumpriu. E perceber que ela se cumpriu, apontando para algo maior que viria a acontecer, é indicativo de que esse algo maior que viria a acontecer também acontecerá. Isso deve alimentar a nossa certeza quanto à vinda do Senhor. Jesus fala também que não passará então essa geração sem que tudo isso aconteça. E é fato que tudo isso aconteceu. Então isso deve gerar essa certeza em nossos corações de que isso aquilo que está apontando isso aqui vai acontecer também. A permanência da palavra do Senhor também é algo que a gente deve tomar atenção. O que é dito se cumpre. Jesus é aquele que fala, o grande profeta, o grande anunciador das coisas do reino. E Jesus é aquele que quer ensinar que nós devemos ter convicção, certeza de que Ele voltará. Ele voltará. E devemos alimentar isso, percebendo o ministério dele, as promessas dele, o cumprimento das profecias, para que possamos entender que aquele futuro que para nós ainda é indefinido, no sentido que não sabemos quando vai acontecer, certamente se cumprirá, como também aqueles eventos do futuro imediato, eles se cumpriram. Um segundo ponto que deve alimentar, uma atitude que deve alimentar essa nossa certeza quanto à vinda do Senhor Jesus, evitem de cair no erro de ficar marcando datas, porque por ser imprevisível, certamente você cairá no erro e se ficará frustrado. Muitos já caíram nesse erro e se frustraram. Aquele dia aqui, ele não está sendo tratado quando fala dessa tribulação, que na verdade é as coisas imediatas que vão acontecer. Não temos como saber quando o Senhor voltar, então não se frustre, não faça esse exercício de frustração, fuja disso. Outro e terceiro ponto a respeito de atitudes que devemos tomar para ter certeza, para alimentar a nossa certeza da vida do Senhor, fiquem de sobreaviso, fiquem atentos a respeito do dia, do retorno dele. O que ele fala é vigiai, vigiai, espere por ele. Jesus voltará e o que ele espera de nós não é que busquemos adivinhar quando será essa data, mas que devemos ficar atentos e atentos a ele, atento à sua palavra, atento à sua manifestação no nosso meio. Jesus recomenda duas coisas interessantes para a igreja lá no Evangelho de Lucas, quando Lucas trata desse mesmo assunto aqui, um texto paralelo, né? Lá em Lucas 21, do 34 ao 36, o evangelista diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que viverem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A recomendação que Lucas registra aqui do Senhor Jesus é, principalmente, verso 37, vigiai, pois a todo tempo orando. Vigiai e orai. Essa é a postura do discípulo de Jesus, esperando, aguardando a vinda do Senhor. Não outra coisa. Vigiem e orem. Esperem atentamente e orem. Não sejam pegos de surpresa. Fiquem atentos, vigiem. Isso tem a ver com santificação, sem dúvida. Tem a ver com como nos comportar na presença daquele que está chegando. E nós não sabemos ao certo em que momento isso acontecerá. Vigiem e orem. Finalizando, irmãos, algumas questões aqui a considerar. Devemos considerar a exatidão, então, das profecias bíblicas. Tudo que é dito se cumpre. Aquele povo
Aquela geração, naquela época, experimentou a predição e experimentou o cumprimento. Isso deve refletir em nós de que forma? Nós temos uma predição da vinda do Senhor. E de alguma forma ou de outra, estando vivos ou ressurgindo dos mortos, presenciaremos o retorno dele. Então, a precisão, a exatidão, a confirmação das profecias de Jesus, elas devem ser consideradas por nós. Outro ponto a ser considerado por nós é como nos comportar diante dessa certeza do retorno do Senhor. Com grande alegria, pois sabemos que isso significa o fim do nosso tormento, mas também com muita compaixão daqueles que não conhecem o Senhor, porque esse dia será de julgamento sobre todos e muitos serão condenados. Isso deve nos levar a um estado de oração e intercessão constante por aqueles que não conhecem o Senhor. Outro ponto a considerar, nós devemos ficar atentos, porque ainda passaremos por momentos difíceis até a vinda do Senhor. Nós somos a igreja militante, não temos tempo para baixar a guarda, não temos tempo para perder com as coisas desse mundo. Não que todas as coisas desse mundo sejam ilícitas, mas a coisa principal é o reino de Deus e isso envolve o retorno do Senhor Jesus. Não seja enganado. Você precisa focar nas Escrituras para ter essa perspectiva a respeito da vida. O que é mais importante, as coisas desse mundo ou a comunhão com o Senhor. Outro ponto a considerar. Você tem vivido como quem espera o retorno do Senhor? Onde é o teu céu? Qual é a coisa que você mais anseia? Boas perguntas, né? A vinda do Senhor Jesus representa o motivo de maior alegria para a sua vida? Ou a possível vinda do Senhor, e aqui eu já estou colocando, né? A possível vinda do Senhor, como se houvesse alguma dúvida, ela traz alguma frustração para planos pessoais teus. Qual é o impacto da notícia do retorno do Senhor na tua vida? Uma pergunta para ser respondida com muita sinceridade. Outro ponto a considerar. Você já parou para avaliar quantas coisas desse mundo perturbam você? Considere que o que está por vir é maior que toda a preocupação que nós temos nesse mundo. Isso vai nos ajudar a enfrentar os dias difíceis com os olhos naquele que virá. Considere sobre a vida do Senhor e os seus impactos sobre a sua vida. Finalizando, algumas advertências aqui. Fique atento com alguns objetivos do Senhor Jesus nesse sermão, objetivos claros aqui. Jesus, quando ele traz esse sermão, ele deseja proteger a igreja dos falsos profetas que vivem tentando enganar a igreja. Dê ouvidos ao Senhor, para que você possa distinguir aquilo que é falso. Não há como distinguir aquilo que é falso sem saber aquilo que é verdadeiro, sem conhecer aquilo que é verdadeiro. Dê ouvidos ao Senhor, preste atenção na sua mensagem, gaste tempo com o Senhor, tome tempo da sua vida para a comunhão com o Senhor, para que seus ouvidos fiquem treinados e sempre que quando vier alguma coisa que não esteja em concordância com aquilo que o Senhor tem falado a você, você vai detectar como algo falso. Fique atento. Jesus deseja isso. Jesus deseja também trazer paz ao coração da igreja. Apesar das dificuldades impostas para o mundo, nós temos um futuro certo e seguro com Jesus. O caminho, ele não é fácil, mas o caminho aponta para uma chegada certa. Devemos ter confiança no Senhor. Jesus deseja também nos assegurar que as suas palavras
se cumpriram literalmente em Jerusalém, na sua destruição, e ainda haverão de se cumprir com a sua vinda. Não perca tempo tentando entender os detalhes de um sermão como esse, enquanto você não estiver bem claro na sua mente que isso é uma verdade. O Senhor voltará. Se tivesse que destacar algo mais importante nesse sermão do Senhor Jesus aqui, ele quis passar para os seus discípulos que ele voltará, que eles devem ficar tranquilos, que o que está para acontecer com ele, que vai ser narrado no capítulo 14 e 15 aqui de Marcos, não é motivo de desespero. Ele voltará. Jesus deseja também nos chamar para o dever de estarmos preparados, pois a ira do Senhor, ela se derramou sobre Jerusalém no ano 70, e ela é apenas a ilustração da ira incontida do Senhor contra toda impiedade e justiça. E essa ira, ela virá sem misericórdia, e ela está destinada para aqueles que zombam do Senhor, que não o cultuam como ele deve ser cultuado. E essa ira, ela está para ser derramada na segunda vinda de Cristo. Um momento decisivo da história. Um momento que toda a criação aguarda. Toda a criação geme e espera por esse momento. O Rei da Glória voltará e julgará todas as coisas. Jesus deseja também despertar nossos corações para o anseio de viver nessa expectativa. Os nossos melhores sonhos, eles não se comparam com o que está reservado para nós no porvir. Romanos 8, 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada no futuro, em nós. Isso aqui com certeza tem a ver com a vinda do Senhor, o julgamento de todas as coisas, novos céus, nova terra, o seu povo reinando com o seu rei. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, o mesmo apóstolo fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas desse mundo, mas nas que não se veem, nas que se espera, nas que se aguarda, as coisas que são espirituais. Porque as coisas que se veem, as terrenas, são temporais, e as que não se veem, as espirituais, elas são eternas. O Senhor Jesus, ele nos encoraja a ter o coração ansioso pela vinda dele, e que a gente, diante dessa certeza da sua vinda, a gente fique atento, a gente vigie, nós possamos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, esperando por ele, vigiando e orando. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez as Escrituras nos mostram que o tormento que vivemos, por pior que seja, nesse mundo aqui, não é a palavra final, não é o ato final. A tua palavra, mais uma vez, nos mostra que tudo o que vivemos aqui, por mais difícil que seja, por mais desafiador, por mais tribulação que possa trazer a nós, não está fora do teu controle. O Senhor Jesus tinha certeza das tribulações que a sua igreja passaria, e ainda tem até o dia que ele retornará e mudará todo o padrão de coisas existentes. Nós te louvamos, ó Pai, e queremos te agradecer, porque esse texto mais uma vez nos aponta para a tua soberania, para a tua majestade, para o teu controle absoluto sobre todas as coisas. E nós nos vemos, ó Pai, diante dessa tua mão poderosa, debaixo dela, protegidos por ela, amparados por ela,
e, acima de tudo, advertidos por Ti sobre como nos comportar diante dessa profecia maravilhosa que trata da vinda do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, porque se por um lado nós temos certeza das dificuldades do caminho, nós temos também certeza do final, que será uma chegada segura, porque somos guiados por Ti, fortalecidos por Ti, amparados por Ti. O caminho é difícil, mas a chegada é certa. Nós Te louvamos por isso, Te agradecemos e pedimos, ó Pai, que Tu nos ajudes a viver dessa forma, na Tua presença, glorificando Teu nome no meio das tribulações e com os olhos, com os ouvidos atentos ao nosso Senhor, que nos chama a viver de modo digno dessa vocação a que Ele nos chamou. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós aqui terminamos nosso culto. Tenham todos um bom final de domingo, uma semana abençoada.